uma evolução de 40 pontos de TRI de um ano para o outro. Foi isso aqui que Manu conseguiu esse ano. Passou em medicina na UERN, um ano de cursinho. Já estava aí uma das melhores escolas aqui do Natal, com a régua lá em cima, mas ainda assim precisou de um de um ano seguinte para continuar a preparação. Com a régua lá em cima também, mais uma vez, estando aqui dentro da M, mas não quero nem contar a história por ela. Talvez você não me conheça, eu sou Yuri, da equipe de comunicação da M, mas o foco aqui está todo em Manu. Manu, leva a gente lá para aquele início da preparação. Como que foi, já puxando daí, de onde talvez tenha despertado a medicina? Como é que foi isso aí? Então, desde sempre, assim, desde criança mesmo, eu sempre quis medicina. Assim, eu nem Família? tenho influência, né? Meus pais não são médicos, Aham. meu irmão não tinha entrado ainda, minha família, meus avós, meus tios são. Mas eu nem acredito que tenha sido Sim. tão isso a influência. Eu sempre quis mesmo, desde criança. E aí, meu irmão é mais velho, meu irmão hoje em dia faz residência. E aí a gente estudava no mesmo colégio antes, mas aí quando foi no ensino médio ele mudou, né? Uhum. E aí, enfim, ele passou. E aí, por conta disso, quando chegou no ensino médio, eu também troquei de colégio, né? Fui para um dos melhores colégios daqui de Natal, que realmente é mais focado Sim, sim. para quem quer medicina, ou um curso muito difícil, tipo ITA, assim. Vocês vão até ver que ela passa uma vibe assim bem tranquila, mas é uma rotina puxadaça, sabe? É. Aí, então, assim, no Ciências, desde sempre, desde o primeiro ano do ensino médio, tipo, focado, Aham. assim, né? O colégio fica em segundo plano e é Sim. estudar para Enem, aprender sobre Enem, Aham. sobre TRI. Então, assim, desde sempre, desde o primeiro ano, Você já eu tinha já esse sabia, discernimento, né? eu já sabia muito sobre Enem, sobre como funciona, Sim. sobre essa questão de questões fáceis, questões difíceis, Aham. como se organizar e tal. Então, assim, desde o do início, era um foco, assim. Tipo, desde o primeiro ano, estudava todos os dias, tudo que tinha para estudar, enfim. E aí Uhum. foi só piorando, né? Realmente, segundo ano, e aí chegou no pré. E aí, assim, a minha turma era 98% queria medicina. Sim. Uma turma de, sei lá, 40 pessoas. Então, tinha essa questão, né? Que, tipo, tinha essa comparação de Uhum. todo mundo era muito top, Sim. assim, e se desafiando. Aham. Não era. Mas tu gostava desse desafio? Eu gostava. Quando, assim, porque não tinha essa questão de competição direta. Tipo, Aham. ninguém era melhor Sim. que o Querendo pisar outro. no outro, né? Não. Aham. Então, assim, era bom porque, assim, eu via que tinha ranking no simulado. Sim. Então, assim, eu ficava bem em um e aí no outro eu ficava, não, eu não posso Aham. baixar, não, entendeu? E aí era mais uma competição, eu comigo mesma. Sim. Entendeu? Minhas amigas eu tenho ainda o mesmo grupo de Sim. amigas, não tinha Todas elas competição. passaram, inclusive, tá? Agora foi Sim. doideira. E aí não tinha competição entre a gente, então era ótimo. A gente, inclusive, se ajudava muito, muito importante ter um grupo de Total, amigos pô. que tem o mesmo objetivo que o seu e que pode trocar Aham. ideias, se ajudar, né? Enfim. E aí no pré não deu certo pra ninguém, Uhum. realmente. Mas aí, assim, a gente já tem uma base muito boa, né? Assim, do colégio, os professores são os melhores e assim a gente já tinha essa rotina de estudo, já sabia estudar, já sabia lidar com o Sim. Enem, com as decepções Eu tava até que cansada, né, de ouvir essa palavra. exato, já sabia lidar com as frustrações Aham. que tentar Sim. medicina, que é Sim. difícil, né? Total, Realmente pô. assim, Fora a pressão ao longo do ano, aquele total. medo, né? Então assim, eu acredito que a gente também já entrou no cursinho com esse pé na frente, Sim. assim, de já saber lidar com as situações e tal, porque é muito difícil realmente, assim, você lidar com a pressão e com uma ruma de gente querendo fazer medicina, Aham. e aí você olha um monte de gente, meu Deus, eu vou passar quando, assim, Aham. tanta gente boa, sabe? Mas aí, enfim, aí fomos pro cursinho, né? Eu continuei fazendo cursinho presencial, porque no colégio era tudo presencial, né? Realmente eu não Sim. fazia nada por fora. Eu tive uns professores particulares, assim, no ensino médio, que era pra ajudar, né? Aham. Mas era só isso. No pré eu fiz um cursinho, na verdade, fiz um de física, que eu não era tão boa em física. Uhum. E aí fui pro cursinho, né? Pro ano de cursinho. Aí fazia todos presenciais, menos humanas, que eu era melhor. Eu, assim, deixei um pouco de lado, realmente. Uhum. Assim, eu era melhor, fazia online, estudava sozinha, enfim, fazia mais questão, simulado, Uhum. deu certo, né? E fazia os principais. De natureza eu fazia todos presenciais, porque era o meu calo, assim, sempre foi. Então, assim, eu tinha um pouco de dificuldade com aula online, Sim. assim, tipo, eu me adaptei depois
que era isso que eu ia dizer, no fim, na revisão, eu comecei a usar a plataforma. Antes eu não usava muito, mas comecei a usar a plataforma, eu via muito biologia, que os vídeos eram ótimos. Enfim, eu amava. Sabe? Tipo, sintetizava do jeito que eu precisava, assim, fazia uns flashcards, Massa. sabe? E, tipo, Quem foi teu mentor? Era João Vitor Moraes. Massa. Baita mentor, inclusive. Viu? Ele é top. Baita mentor. Eu interrompi Manu aqui porque tem gente que acaba não tendo noção. Mas quando você se matriculou na AM, você pega o seu mentor, você também tem direito a plataforma, a simulado. Plataforma que eu digo é um cursinho todo desenhado pedagogicamente para quem tem uma rotina de simulados. Ou seja, vocês veem, Manu, de uma das melhores escolas de Natal, também pegou ali cursinho presencial, chegava para fazer um simulado, não dava para ela voltar e esperar aquela aula vir no cursinho. Não dá, pô. Exato. Não dá. Exatamente. Então o cursinho ele é feito para esse encaixe de quem tem uma rotina com simulado. Ou seja, as aulas são fragmentadas. Mas por elas serem fragmentadas, aí eu passo para você, Manu. Elas têm uma profundidade rasa? Como é que é na prova? Zero. Assim, tudo que eu precisava, assim, eu tinha, por exemplo, questão de simulado, né? Primeiro que tinha as resoluções dos simulados, todas as questões em vídeo. Tipo, é incrível isso, porque em texto, geralmente, esses simulados que a gente faz... Gabarito comentado, né? Sabe? Esses, assim, de banca normal, nacional, você vê ali, mas aí você tem que tirar dúvida com o professor. Sim. Aí é uma complicação, daqui você veja o professor presencialmente para tirar dúvida, ou ele responda no WhatsApp. É outra história, pô. Exato. Já perdeu o fluxo, total, não vai grudar nem a pau. Entendeu? E, tipo, como eu tinha o horário reservado para corrigir o simulado, então, tipo... ficava faltando se não tivesse um vídeo, por exemplo, ou o professor não tivesse disponível, entendeu? Pra preencher ali a lacuna, né? Exato, porque aí eu tinha que ficar anotando a questão que eu não resolvi. E aí, enfim, né, era mais complicado. E aí, com os simulados da AM, eu resolvia tudo, assim, em 30 minutos eu via tudo, que assim, né, quando você vai fazendo mais simulado, vai errando menos também, vai corrigindo menos, né, de qualquer forma. Mas aí, enfim... via o vídeo, já resolvia, entendeu? Entendia tudo. Os de biologia, que era os que eu via mais, né? Assim, as aulas em si. Ótimo, assim. Eu já ia com a base, né? Assim, biologia, eu tenho uma base muito boa de biologia, por conta do ensino médio, que era com o mesmo professor, e aí, enfim. E ele é muito bom, investe muito na base teórica, mas faltava, né? Alguma coisa. E, tipo, natural. E biologia é muito, tem muito detalhe, né? Então, assim, eu realmente precisava de uma coisa que fosse mais sintética, mas que tivesse os detalhes que eu precisava, sabe? Então, a profundidade, assim, na medida certa. Na medida certa, exato. Porque é isso. Tem que ser eficiente, né? A preparação não tem como. O foco é em fazer o máximo de simulado possível. Então. Inclusive, como foi essa adaptação para ficar fazendo bastante simulado? Pronto. Eu comecei a fazer mais no segundo semestre. Entendi. No primeiro eu fazia normal, um por semana. Tá, normal, fazia... Normal, tá? É porque tem gente que nem faz. É o que mais se adapta, é uma coisa que se adapta. Total. No final, fazer simulado é bem melhor do que estudar em si. Tipo, pra mim era. Eu gostava muito mais de fazer simulado do que de estudar teoria. Sabe? Separado. Porque imagina, você fica vendo vários conteúdos, no instante acaba. Parece um joguinho, né? Entendeu? E aí eu amava corrigir simulado. Era tipo minha parte preferida, assim, da semana. Era ótimo. Aí primeiro semestre eu fazia um por semana, sendo que um dia, né? Porque, assim, geralmente eu fazia presencial também, simulado. E aí, esses das bancas nacionais que tinha nos cursinhos presenciais, eu fazia. Só pra ver como tava ali, né? Sei lá, eu era um pouco nervosa com... o dia da prova em si? Sabe? E aí, eu não sei, eu tinha a impressão que não ia dar certo, entendi. Que eu não ia saber controlar o tempo, e banheiro, e água, sei lá. Enfim. Aí eu, realmente senti necessidade de fazer esses presenciais. Mas, assim, eu fiz mais no primeiro semestre, porque quando chega setembro, já para de ter os presenciais, geralmente. Aí... Estranho, né? Era pra ser um momento de intensificar. Pois é. Enfim, não dá pra entender. Mas, enfim. Aí, como eu estudava na cabine, era meio que como se eu estivesse fazendo um presencial. Tipo assim, porque eu tava sentada numa cadeira, em silêncio total, saía só no banheiro na hora certa e tal. Isso me ajudou muito também. Massa. A questão da cabine, porque eu sabia controlar bem o meu tempo lá, sabe? Assim, sabia quanto tempo eu passava estudando, que horas eu cheguei lá, que horas eu saí, tipo assim, tinha os tempos, pra comer, pra descansar, porque apesar de eu estudar muito, mas eu descansava. Entendeu? Por incrível que pareça. Eu comia, não comia em 10 minutos, não. Era uma pessoa normal. Assim.
Mas aí foi. Aí no segundo semestre eu comecei a fazer mais. E eu, assim, também, quando eu tava um pouco cansada de estudar, tipo, teoria, eu fazia simulado. Porque aí eu não queria descansar, Entendi. tipo, ficar sem fazer nada. Aí eu fazia simulado, porque pra mim era realmente tranquilo Aham. fazer simulado, sabe? Tipo, divertido. É, uma hora fica legal, assim. Natureza era o top, Tu passou pro primeiro ou segundo semestre? no primeiro. Primeiro, né? Natureza era o ótimo, entendeu? Aí, quando eu tava cansada, assim, não aguentava mais, na época, assim, chegando na revisão, que uma ruma de conteúdo que eu tinha que ver, aí cansada, eu fazia simulado, porque eu tava sentindo que eu tava fazendo alguma Vou dar uma coisa, soltada entendeu? aqui, fazer um simuladinho, só de boa. Aí corrigia, entendeu? Enfim, ótimo. Aí foi. Aí eu acho que eu devo ter começado a fazer mais em setembro mesmo. Entendi. Setembro, outubro. Que aí eu fazia mais. Tipo, na semana, o tempo que eu tivesse, eu fazia alguma coisa. Às vezes eu nem terminava, tipo, quebrava mesmo, fragmentava Aham. tudo, assim. Aham. Se era 45, eu fazia de 15, 15, 15, Sim. pra... Justamente nesses tempos que eu, tipo, tava mais cansada, porque setembro Aham. Já é tava puxado maio já. e setembro são meses que são Sim, chatos, sim. sabe? Porque maio é depois do meio do ano, das Aham, aham. férias, e setembro é tipo, tá longe, tá perto, Aham. aí tem uma ruma de coisa. Aí eu realmente fragmentava os simulados, fazia um no fim da semana, normal, Sim. tipo um completo, né? Se era de linguagem, eu fazia redação, Aham. certinho também. Fazia uma redação por semana só também. Difícil a semana que eu fiz mais de uma redação. E aí fragmentava durante a semana, de matemática e de natureza, principalmente, que eram os principais, né? Principalmente natureza. Natureza eu fiz bem mais. Foi a área que eu fiz mais, sem dúvida. Porque era o que contava mais. Assim, Entendi. para o UFRN, pelo menos, apesar de não ter passado aqui, mas era o que eu Aham. focava, né? E era o que eu tinha mais dificuldade. Mas até uma dúvida, mano. Tipo, você tá puxando todos esses pontos, mas querendo ou não, tu não tava tendo que tomar essas decisões sozinho, né? Tu tava com o Então, JV. Como é que era na lógico, prática? porque assim, ele, João Vitor, tem muita experiência, assim, sabe? E ele era muito top no cursinho, Aham. sabe? Eu me inspirava realmente, assim. Porque no início ele chegava e dizia, não, porque eu fazia 40-40 no primeiro dia, eu tipo, meu Deus, eu nunca tinha feito isso na minha vida, sabe? Aham. Aí, enfim, ele tem muita experiência. Então, assim, essa questão de... Porque antes, no pré, por exemplo, eu não sabia que eu tinha como organizar fragmentando o Sim. simulado, entendeu? Então, tipo, se eu ia fazer, eu fazia um Entendi. completo, entendeu? 90. Entendeu? Tipo, eu não sei porquê, eu não Aham. sabia que eu podia, sabe? Eu podia É dividir. porque a galera não enxerga simulado como uma ferramenta pedagógica, pô. Tipo, vou Exato. revisar aqui, vou Não tem nada a Entendeu? ver. Exato. Tipo assim, isso foi o que foi a virada de chave, assim, desse ano, principalmente Massa, na minha massa, cabeça. Foi que o simulado era a minha maior ferramenta, assim, massa. entendeu? Porque você consegue ver tudo. Aham. Tipo, consegue identificar pontualmente o que é que você não sabe, Aham. sabe? Então, assim, o João Vitor me ajudou muito nisso, de entender que eu podia separar, fazer no meio da semana, fazer tipo quarta-feira, que pra mim era domingo, entendeu? Dia de simulado era domingo, mas não, fazia domingo, fazia sábado, fazia Aham. sexta, quarta, tipo, tá tudo bem, Sim. entendeu? Fragmentar. E também, assim, quando eu fazia simulado, ia conversar com ele, eu errava muito um ponto em física, por exemplo. Sim. E aí ele separava um horário da próxima semana para eu estudar esse assunto. Então, isso também foi bom, Massa. porque, assim, quando eu corrigia antes, vamos supor, no pré, eu via a questão, entendi, beleza. Mas não é assim, sabe? Aham. Tipo, se eu não conseguir fazer a questão, é porque tá faltando alguma coisa na base Aham. teórica ou de treino, enfim. Algum alicerce não foi construído ali, né? Exato, aí, tipo, eu errava muito uma coisa em física, muito, muito. Então, tipo, no último mês, toda semana tinha um horário para eu Aham. estudar isso aqui de física, que era Quero aquilo, ver errar entendeu? de novo, né? Entendeu? Aí, assim, aí eu via vídeo da mentoria, fazia questão, fazia lista, porque Aham. também, quando começou a revisão da mentoria, aí tinha as listas por, por conteúdo. Sim, sim. Por conteúdo. Aí eu pegava e fazia tudo. Massa. De QTQzão química na também. prática. Química eu fiz muita lista. As listas. Química e física foi o que eu fiz mais. As listas de revisão. Aham. Aí foi. Aí, tipo, foi bom que tipo, eu realmente não sabia me organizar. Sabe? Então, assim, e essa questão de identificar onde era que eu estava errando, como é que eu podia corrigir efetivamente, que eu tinha que estudar de novo, Aham. entendeu? Porque às vezes você pensa, não, entendi essa questão. Beleza. Não, tem que estudar de novo, entendeu? E é rápido. E tá Isso, tudo pô. bem. Quando você entende,
Total. o mundo se abre. E é como a gente tava falando, eu olho pra câmera agora em vez de pra Manu, porque provavelmente você não pensa assim, porque esse, como o Manu falou, esse normalmente é o principal ajuste que a gente faz com o mentorado, porque tipo, a galera não vê fazer o simulado como descobrindo que eu sou bom e que eu sou ruim, eu vou corrigir agora que eu vi que eu sou ruim. É. Não vê, pô, não vê. Faz só o simulado pra, deixa eu ver quantas aqui eu tô acertando. Exato. E aí fica só nessa, pô. Fica só nessa. Eu era assim no pré. Tipo, Agora, não vai falar. fui bem no ranking top. Descobri que eu sou Beleza. Só isso, entendeu? E Acabou. aí, pronto. Aí, como aprendi a usar o simulado Massa. pro meu benefício. Como a 100%. estratégia da rotina em si, né? Exato. Agora, pegando especificamente, assim, do aspecto de ter um mentor do teu lado. Porque, porra, tu veio de um outro ano que, pedagogicamente, talvez, tipo, tudo que você precisava ter já tinha ali. Tinha. Talvez não tivesse, assim, voltado pra rotina de simulados em si. Mas, porra, pra você construir sua base já tava tudo ali. Como que foi esse contraste entre, tipo, o seu ano, que você tinha lá, o ano do seu pré, com esse primeiro ano de cursinho, agora que você teve um mentor? Então, essa questão, né? Que, tipo assim, a minha base era muito boa, assim. Eu sabia, tipo, se você me perguntasse, eu sabia explicar os conteúdos, entendeu? Uhum. Sabia fazer tudo. Mas quando você vai fazer o simulado, é muito diferente. Total. Porque as questões são diferentes. Eu lembrar é diferente de... Às vezes você não viu esse ponto específico, entendeu? Então, assim, o mentor me ajudou a, tipo, efetivar, eu acho, assim, o meu conhecimento, entendeu? Entendi. Porque eu tinha a base. Eu só não sabia aplicar exatamente, entendeu? Tanto que, tipo assim, eu evoluí uma quantidade boa de questões. Eu até, tipo, quando eu corrigi a prova, eu fiquei tipo, meu Deus, eu nem sabia que eu era capaz, assim, de fazer mais de 150, sabe? Enfim. E aí, porque assim, o meu ano de pré eu não fazia, nunca que eu fazia. Eu acho que, tipo, um simulado no ano de pré que eu fiz mais de 150, mas assim, de todos que eu fiz, Sim. sabe? Então, assim, foi essa questão. Foi tipo, eu ver que eu tinha que usar o simulado para focar no que eu não era boa, entendeu? Tipo assim, não é você confrontar o erro mesmo. Entendeu? Tipo assim, aí pronto, por exemplo, você falou agora, me lembrou. Eu tinha um caderno de erros, que também foi uma dica que João Vitor me deu, que eu anotava, né? Toda a questão que eu errava. Era um caderno grande, assim, e aí eu anotava com uma cor de caneta que fosse vibrante, que eu lembrava, tipo, às vezes eu tava fazendo um simulado, e aí eu, tipo, tinha uma palavra, eu lembrava do que tava no meu caderno de erros, que eu já tinha errado uma questão desse tipo, sabe? Aí eu colocava o que eu tinha esquecido. Aí era uma linha, tipo, bem sinteticamente, assim, não sei o que, pronto. E aí eu lia todo dia. Todo dia eu lia, e quando foi chegando perto do Enem, eu lia todo mesmo. E, tipo, antes eu lia 3 páginas. Eu lia todo, ficava relendo. Quero ver eu errar isso aqui de novo. Sabe? Tipo, eu acho que eu passava bem 1 hora, assim. Era tranquilo também, eu só tava lendo. Não era uma coisa muito ativa, era tranquilo de fazer. Sim. E aí eu via o caderno de erros, e refazia, e via, e refazia, e não sei o que. Aí, às vezes, eu tava fazendo simulado. Quando eu tava fazendo simulado mais tranquilo, assim, tipo, fragmentado, tipo, 30 questões, vamos supor. Aí eu vi uma questão e eu não lembrava. Aí eu ia no caderno de erros, eu sabia a página que tava. Caraca. E aí eu, tipo, aqui é isso. Eu sabia que eu sabia, sabe? Sim. Eu só precisava lembrar. Aí pronto. Era assim, me ajudou muito isso também, a questão do caderno de erros. Que ele disse que usava, ele tá estudando para residência, ele usava pra também. Isso. E aí eu, vamos lá. Aí eu comecei e foi ótimo pra mim, assim. Tipo, acho, foi ótimo. Foi 1000, assim, pra mim, sério. Mas talvez tu não tivesse um mentor, tanto não tivesse a ideia, como não soubesse executá-la da melhor forma, né? Entendeu? E tipo, eu sabia que existia isso, por exemplo. Mas eu comecei fazendo meio errado. Tipo assim, escrevendo demais no caderno, sabe? Aí o João Vitor fez, não, você escreve uma frase. Tipo assim, se for uma palavra pra você lembrar, entendeu? Porque se você for ficar escrevendo, eu errei isso aqui, não sei o que, você não vai lembrar dessa coisa inteira, redação, entendeu? Né? Aí era tipo, errei alguma coisa sobre, sei lá, luz. Aí eu falava, luz, não sei o que, pronto. E aí eu já lembrava, entendeu? Enfim, e ele me ajudou nisso, e eu, tipo, ficar mais prático. Ganhou mais velocidade, né? Entendeu? Ficar mais prático. Errava, botava. Corrigia, errava, botava, pronto. E aí era só isso, assim. Eu estudava basicamente assim. Tipo, claro que eu estudava teoria, principalmente no que eu precisava mais, que era
biologia. Porque para mim não era uma dificuldade biologia, mas é a questão que é uma carga de conteúdo grande. Total. Então, depois eu estudava muito teoria de biologia. As outras eu fazia mais questão. Química, estudava, claro. Ali, quando chegava da aula e tal, mas aí era de boas. Química era uma coisa, era mais fácil para mim. Tipo, das 3, física, biologia e química era mais tranquila. Aí, mas assim, questão. Estudava por questão, entendeu? Só isso, assim. E é muito mais tranquilo, fica muito mais leve o estudo, você estudar por questão, do que ficar na teoria. Agora chega a hora que você cansa, né? Pô, já sei a piada que o cara vai soltar. Eu sei sabe? Ficar... E aí você já sabe o que é que você escreveu na próxima linha do caderno. É até mais gostosinho, né? Tipo, você fala aí que gostava de fazer simulado, mas isso não é a norma. Tipo, você é uma exceção. Não. Porque a maior parte da galera, tipo, gosta de ver aula por quê? Porque dá aquela sensação de conforto de, isso aí eu sei. Fazendo... Não, e tipo, você vendo muita aula, às vezes você bota uma carga horária muito grande, você pensa que você está sendo... eficiente, né? Que você está progredindo. Exato, que você está sendo produtivo. Não, que hoje eu vou ter 8 horas de aula. E aí, fez o que com ela? Sabe, tipo... É o estudo ativo que conta. Massa. É você agir mesmo, fazer as questões, ir atrás de resolver, de entender. Massa. Que foi o que fez eu evoluir, assim. Massa. Com certeza. Agora, talvez puxando especificamente para o acompanhamento com o JV, para a gente acabar. O que é que te surpreendeu de ter um mentor do lado? Ele especificamente, eu acho, ele é uma pessoa muito calma, sabe? Assim, Zen. Ele me acalmou, sabe? Assim, não achar que era o fim do mundo. Sim. Porque eu comecei o cursinho achando que era o fim do mundo. Entendeu? Que eu não ia conseguir, que eu ia sofrer demais. Que se eu não passasse, minha vida ia acabar, entendeu? E ele, tipo, me ajudou muito, assim, ganhar maturidade. Sabe? E, tipo, entender que eu era capaz. Se eu fizesse minha parte, porque o Enem, todo mundo sabe, às vezes não depende só de você, né? Assim. Enfim, redação é um detalhe que, tipo, hoje em dia não depende muito de você, assim. Tipo, claro que você tem que estudar, mas, assim... Infelizmente, né? Então, assim, ele me ajudou a, tipo, entender que eu era capaz, se eu fizesse minha parte, eu ia conseguir, entendeu? Porque as pessoas conseguem, porque eu não ia conseguir. O que é que tem de errado comigo? Entendeu? Então, assim, se eu estudasse, fizesse minha parte, eu ia conseguir. Sabe, assim, ele... que eu disse que ele é muito calmo, assim, me acalmou, sabe? Tipo assim, no ano de cursinho, principalmente no fim, eu tava nervosa, porque eu ia fazer as provas das particulares, e aí eu tava tipo, ai meu Deus, vai ser isso, sabe? E aí ele tipo, não, mas é isso, tá tudo certo também, entendeu? Tipo assim, me acalmou. E, com certeza, a experiência que ele tem me ajuda nesse sentido de organizar essas questões que eu não sabia, tipo, identificar o que eu estava errando e que eu precisava realmente estudar. Tem mais estratégia, né, nos estudos? Entendeu? Tipo assim, identificar. Saber onde eu estava errando, questão de sono. Eu tinha muito sono. E aí eu ficava tipo, meu Deus, eu tô com muito sono. Eu falava pra ele, tipo, de tarde, eu tenho muito sono. E aí ele, tipo, vamos dormir mais cedo. Então era tipo isso, entendeu? Na tua cabeça era, é porque eu sou uma pessoa sonolenta. Não, pô, tu só tá dormindo mal. Dorme, entendeu? Para de tomar café de 6 horas da noite. Era isso. Ele era tipo psicólogo, assim, orientador. Tinha realmente essas coisas, assim, me ajudou em sono. Academia, encaixar. Nossa. Dá tempo de viver, entendeu? Domingo eu não tava, domingo à noite estudando, porque não sei o quê. Não, tava com minha família, entendeu? Ajudou a me organizar na vida normal e conciliar com o cursinho, porque assim, ele dizia isso pra mim também, que o meu foco era esse, entendeu? Então eu tinha que acordar e dormir pensando nisso. Acordar e dormir pensando que eu tinha que estudar. E consistência, realmente, né? é isso. Entendeu? E, tipo, ele falava isso, que eu tinha que acordar e dormir pensando nisso. É real. Mas quando você pensa, é só um ano, entendeu? Tipo assim, eu fui só um ano, no caso. Mas assim, é mais um ano que você tá ali acordando pensando nisso, mas vai dar certo, sabe? Tipo, a hora vai chegar e é isso. É apenas questão de tempo. É apenas questão de tempo. Olha aí. Mano, obrigado pelo papo. Vocês viram aí uma baita de uma história, acabou falando um bocado aqui sobre estudo em si, sobre estratégia, sobre rotina com simulado. Com toda certeza você sai desse vídeo aí com alguma coisa que clareou na cabeça.
por último, só pedindo últimas palavras, talvez resumido mesmo, Manu. O que é que você diria para alguém que tá ponderando se pega um mentor ou não pega? Com certeza. Com certeza. Vai te ajudar muito. Você vai ver que você não sabe de muita coisa, sabe? De tipo, não sabe se organizar mesmo. Às vezes você precisa de uma pessoa que tenha experiência pra Sim, te ajudar. E é ótimo. para colocar no caminho certo. Recomendo. Deu bom. É isso, valeu. Apenas questão de tempo.